Ainda é um pouco difícil lembrar de tudo que aconteceu. Pensar que houveram tantos sinais de alerta e eu não consegui perceber. Chegou ao ponto eu ter que comprar um balde e fazer xixi no balde. Porque quando eu saía para ir ao banheiro, ele estava no corredor. Eu fiquei me sentindo vulnerável mesmo, fraca e meio dispersa, tentando entender. É só quebrando o silêncio que as coisas vão mudar. E eu não estou sozinha. Começou quando ele me chamou para participar da pesquisa com ele. Depois que eu aceitei participar da pesquisa, em um dia aleatório, ele simplesmente apareceu no condomínio onde eu morava. E aí eu desci, lá estava ele lá embaixo com uma pizza, dizendo que tinha passado por lá, pensado em mim, levado, e eu só... Como é que você sabe onde eu moro? E aí, no momento, ele falou que ele era amigo da polícia e a polícia tinha passado meu endereço para ele. Eu me senti muito apavorada. Como ele descobriu meu endereço, porque ele foi lá, porque ele estava fazendo aquilo, era algo muito estranho para mim. E um pouco aterrorizante, mas eu pensava comigo mesma que ele é orientador da minha pesquisa, ele é um professor na universidade, servidor tem fé pública, então eu pensei, poxa, não deve ser nada demais. O meu caso foi de professor, ele um professor, em relação a mim, que também sou professora. E eu não tinha nenhum tipo de vínculo de amizade com esse servidor. Nunca tinha parado para tomar o café, porque às vezes as pessoas poderiam falar assim, mas você deu abertura. Não existia isso. Ele justifica que ele me viu passando pelos corredores ali em meados do ano de 2020. E com a chegada da pandemia, mais ou menos ali em 2021, que agravou a situação, eu comecei a receber os e-mails. Foram 4 e-mails com alto teor sexual, onde, por exemplo, ele cita algumas passagens bíblicas, provavelmente ele sondou ali com algumas pessoas algumas informações sobre mim, já que eu sou protestante. E aí ele cita palavras da Bíblia falando que Deus não ia negar nada para ele. Isso já é uma intimidação, ele falar isso, usar a Bíblia contra mim mesma. E que ele estava pedindo a Deus em relação a mim, que ele era um homem bom e que Deus não ia negar isso para ele. Então ele faz uma mescla de alto teor sexual e teor religioso, justamente ali para confundir a vítima. Em outro momento, tinha pouco tempo que eu tinha começado o namoro e eu troquei a minha foto de perfil para com o meu namorado. E aí eu estava conversando com ele sobre a pesquisa no WhatsApp e do nada ele mudou completamente a personalidade. Começou a discutir comigo, dizendo que eu estava testando ele, que eu queria chamar a atenção dele. Por isso eu tinha trocado a foto de perfil para com outra pessoa, sendo que ele era um homem casado. Eu li aquele e-mail e rapidamente encaminhei para o meu diretor. Em menos de 24 horas eu recebi mais 3 e-mails. E ele fez vários comentários dentro da universidade em relação a mim. Se eu não tinha medo de ser estuprada. Ele sabia que eu ia aos sábados no campus da UFAM. Se eu não tinha medo de sair de lá à noite. Então ele estava me pressionando, me oprimindo em todo momento para poder me isolar, me adoecer psicologicamente. E quando era só eu e ele no corredor, ele ficava fazendo zigue-zague até me parar e olhava dentro dos meus olhos. O sinal vermelho mesmo foi a última coisa que aconteceu, que eu realmente cheguei no meu limite. Meu aniversário é próximo de um feriado. Todo sábado eu voltava pro interior para ajudar meus pais na feira do sábado. E ele sabia disso. Sábado de manhã, quando eu peguei meu celular, tinha a mensagem do meu colega de feira me dando parabéns e com a foto de um bolo que eu pensei que ele tinha levado para mim para o meu aniversário. Só que aí depois, quando eu fui olhar as mensagens que o professor tinha mandado, ele tinha dito que tinha ido na minha cidade, tinha conhecido meus pais, minha tia, tinha ido na minha casa, visto minha sobrinha, tinha deixado um bolo para mim e eu não tinha agradecido a ele. Eu entrei em pânico. Então, para mim é tipo, oi, eu sei onde sua família tá, eu sei onde eles trabalham, eu sei onde eles moram e eu posso fazer o que eu quiser.
Ele me assediava com olhares. Eu passei a trabalhar de porta fechada. Eu já fui trocada de salas de andar 3 vezes. Chegou ao ponto de, infelizmente, eu tenho até vergonha, né? Uma professora de universidade, com pós-doutorado, eu ter que comprar um balde e fazer xixi no balde. Porque quando eu saía para ir ao banheiro, ele estava no corredor. Eu já sofria com endometriose, já fiz 2 cirurgias, inclusive eu estou em estado de recuperação de uma outra cirurgia. Com muito sangramento, eu tive que comprar um baldinho de pipoca, fazer xixi no baldinho de pipoca com sangue. E no final do expediente, eu ia lá no banheiro e jogava, lavava o balde e deixava meu balde lá na sala. Eu abri mão das minhas atividades físicas, que é algo que eu gosto de fazer. Eu fazia balé, que era algo também que eu gostava de fazer. Então eu fui deixando de fazer essas coisas, porque a cidade é pequena. Tudo começou com uma mensagem do meu professor elogiando a minha performance acadêmica no Facebook, me convidando para fazer uma pesquisa sobre o escritor Machado de Assis. Eu estava muito empolgada com a ideia de iniciar a vida como pesquisadora. Eu tinha 18 anos, recém-completados, e trabalhar com Machado de Assis. E num domingo ele disse que gostaria de convidar para almoçar. Pensando que era algum restaurante da cidade, aceitei o convite. Quando eu vi que o carro saiu da cidade, ele me levou ao sítio onde ele morava. Chegando lá, ele preparou o almoço, tomamos uma cerveja. Enquanto almoçávamos, tomamos um vinho. Ele me disse: eu tenho que te mostrar um documentário muito importante para a pesquisa. Quando eu me sentei para assistir o tal documentário, ele falou: calma, eu esqueci da sobremesa. E a sobremesa era meio litro de vodka com açaí. Eu aceitei, né, muito sem graça, já um pouco bêbada, um pouco alcoolizada. Nisso eu derrubei um pouco da bebida no sofá, muito constrangida, comecei a rir. E ele aproveitou desse momento de vulnerabilidade. Me mandou parar de rir. Me beijou. Tirou a minha roupa. Hoje eu sei o que aconteceu. Eu fiquei evitando, tanto como professor quanto em meus eventos. Mas um dia eu estava mais vulnerável e acabei saindo com ele de novo. Dali eu não consegui sair por 1 ano, quase 1 ano. Havia muita pressão social para que eu assumisse esse posto de namorada. E eu segui esse papel social. Aos 8 anos eu não tinha a compreensão de que ele era 14 anos mais velho. O meu instinto foi de cuidar, porque não havia muito ali o que cuidar, né? Havia um processo de manipulação que acontecia. Isso me deixava mais confusa. Aqui no departamento, né, a gente tem algumas salas diferentes. Tem uma sala especial que é o estúdio. E geralmente, quando a gente pega aulas como prática de conjunto, a gente precisa marcar horários extras, né, fora do horário da aula para poder ensaiar com os colegas e passar o repertório. Essa marcação de horários a gente faz com esses técnicos. Então a gente vai até o estúdio, vê os horários disponíveis. Teve um dia que eu cheguei no estúdio para poder marcar um desses ensaios. O técnico do estúdio da época estava passando um café, estava uma coisa meio informal, né? Assim, ele me deu um horário disponível e aí ele falou: não, tô passando um café, fica aí, acendi um incenso, não sei o quê. Aí ele começou a falar sobre o que ele estava assistindo, ele estava vendo um filme, aí tava essa conversa assim, meio de boa, e eu tava esperando o horário da minha aula. Eu lembro que era mais ou menos 6h45, e minha aula começava às 7 horas, então eu tinha 15 minutos de janela ali, e a gente tava conversando. Até que deu o horário da minha aula, eu levantei, e ele levantou também, veio na minha direção e falou: não, pera, me dá um abraço. Então, aí ele me puxou contra o corpo dele e tentou me beijar. E nesse momento, assim, eu lembro que eu fiquei muito assustada, foi muito rápido, muito repentino. Eu não estava esperando de jeito nenhum. O que eu me lembro, assim, já tem algum tempo, é de ter saído, virado as costas e ter andado o mais rápido possível no corredor. E eu estava tremendo, assim, estava com muito medo. E aí eu cheguei na minha aula e eu até que dei uma certa sorte porque estava rolando um slide, o professor tinha apagado as luzes. Eu lembro que eu entrei assim meio chorando e eu não queria que as pessoas vissem, eu não tinha entendido o que tinha acontecido.
estava bem assustada, estava trêmula. E aí eu passei essa aula no escuro, assim, meio que pensando sobre isso. Eu não consegui prestar muito bem atenção na aula. Mas assim que terminou a aula, assim, a luz acendeu, aí eu fui conversar com as minhas amigas e eu contei para elas o que tinha acontecido. A partir delas que eu entendi que eu tinha sofrido um assédio, porque ainda não tinha caído a ficha. Depois que eu contei isso para as minhas amigas, a gente ficou sabendo de outras pessoas que tinham passado por isso. Eventualmente a gente chegou no presidente do CA e ele tomou a iniciativa de abrir uma denúncia coletiva, um processo no SEI. E a partir daí que a gente se uniu e teve força para fazer esse movimento para tirar esse cara daqui. Uma vez, ele disse que eu precisava ir a um congresso. Esse é o meu primeiro congresso. E ele pintou o congresso como a coisa mais importante da minha vida acadêmica. O congresso era em Brasília, eu não sei chegar lá. Ele falou, tudo bem, eu vou pedir um recurso na universidade, vou comprar a sua passagem. Quando eu fiz as malas, ele tirou o meu computador, falou que não cabia, porque no avião não ia deixar eu carregar o computador, que o peso ia exceder, não sabia de nada. Já no aeroporto, ele começou a ficar muito violento. Gritos, as humilhações em público, durante a viagem, durante o evento acadêmico, seguiram. E o fato de eu não ter levado o computador foi muito importante porque ele passou a viagem toda no computador dele, fazendo uma espécie de tratamento de silêncio, de tortura de silêncio, e eu presa no quarto do hotel, que eu não tinha nem conhecimento para sair da cidade, nem autonomia, nem experiência e nem recurso financeiro. Depois do processo eu descobri que ele ficava no computador conversando com a próxima vítima, a próxima caloura, a próxima aluna. E como é que foi o processo de lidar com esse pai? Foi difícil, porque primeiro a gente tinha uma reunião online. Aconteceu uma situação de que eu estava junto com o meu colega, né, o presidente do CA, na sala, e aí eu precisava do apoio dele para poder falar. Eu estava bem insegura, bem nervosa na época, mas como ele era meu amigo, ele ia me ajudar, segurar na minha mão e me ajudar a ter confiança para poder falar naquela primeira reunião com todos os envolvidos. Mas aí no momento da entrevista, da reunião, a gente ficou sabendo que eu não poderia estar acompanhada, eu tinha que estar sozinha na sala. E eu não tinha sido informada, eu não sabia disso. Então a gente teve que remarcar para um novo momento presencial. E nesse momento presencial foi um terrorismo mental, porque ele estava presente lá. Foi muito mais assustador, porque era uma sala minúscula. Eu estava de frente para ele numa mesa, uma mesa bem pequena, com várias pessoas olhando para mim, ouvindo o que eu tinha para falar, e uma advogada pronta para me pegar no pulo, assim, defender o técnico a qualquer momento. Então, bom, foi bem terrorismo mental, foi muito difícil essa parte de ter que estar frente a frente com o meu assediador e falando. Às vezes ele interrompia falando com o advogado e eu já me sentia mais, assim, nervosa e insegura, desestabilizada. Mas eu acredito que eu consegui ir até o final e falar tudo que eu tinha para falar. Fazia tempo que eu tinha enterrado, eu tinha esquecido, mas eu acho que é importante revisitar isso, porque é uma história importante de ser contada. A gente não pode admitir que isso aconteça de novo, que esse técnico volte a trabalhar em instituições públicas. Quando eu tinha 18 anos, era só eu. Então, denunciar era muito difícil, que era a minha palavra contra dele. Então, quando juntamos 14 no pátio, falei, bom, 14 vozes serão ouvidas. E naquele momento, o corpo discente, os alunos me revitimizaram várias e várias vezes. Não acreditando na minha história, exaltando aquele professor legal, descolado, ele não é capaz de fazer isso. E dizendo para ficar calada quando acreditavam. Porque diziam, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. A ajuda que eu tive foram das outras vítimas. Que por sorte eu tive, né? Geralmente as vítimas não se reconhecem, não se reúnem, não se ajudam. Então nesse lugar aí, desde que eu denunciei em 2018, eu consigo ter esse apoio. Tenham coragem, primeiro, de se tratar,
não tenham vergonha de procurar um terapeuta, não tenham medo de fazer as denúncias, não tenham medo de mostrar o rosto de vocês, porque isso aí encoraja outras mulheres. Eu já consegui internalizar que, por estar de dentro, eu não conseguia ver muitas coisas que talvez para quem estivesse vendo de fora podia ser mais claro. Eu precisei fazer terapia para conseguir perceber isso. Consegui fazer terapia para conseguir voltar a fazer pesquisa com outra equipe, voltar à rotina e perceber que não era culpa minha. Ele teve uma suspensão de 3 meses e aí o salário dele foi reduzido por 50%. Então eu fiquei com medo da retaliação. Alguns colegas, provavelmente, que compartilham desse comportamento disfuncional de assédio, eles se voltaram contra mim, que a denúncia não é incentivada dentro da universidade. Eu estava no ambiente acadêmico e eu me sentia protegida por estar dentro do ambiente acadêmico, por ser uma universidade federal. Isso quebrou um pouco a minha visão de segurança, de onde eu posso estar segura. Acho que quando eu vejo reportagens em que as pessoas são anônimas, eu crio um distanciamento. E às vezes parece que é uma coisa que aconteceu que nunca vai chegar perto de mim. Mas se eu coloco meu nome, eu acho que dá um pouco mais do caráter real, né? Porque eu sou só uma pessoa que anda por aqui, por esse corredor, que frequenta essa universidade, como várias outras mulheres, né? Então eu sou uma pessoa real. Eu acho que eu gostaria de passar essa mensagem, que passou por uma coisa que pode acontecer com qualquer uma.